quando a pessoa se recusa o processo de conciliação, dessa pacificação interior, para viver de uma maneira mais suave, mais leve, o que vai acontecer? Ela produz para ela mesma todo um estado conflituoso. Esse estado conflituoso que começa com o processo do auto-julgamento, em que o juiz interno procede à entrega ao oficial, que é essa exigência de perfeição, né? E o oficial que, nesse processo de autocondenação, leva a pessoa para a prisão, autopunição. E aí Jesus diz: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então, dentro de uma visão psicológica, o que é sair dessa prisão? Pagar o ceitil. Então, quando nós vimos ontem que o senso da realidade essencial é o reconhecimento de que nós somos espíritos imortais, filhos de Deus, aprendizes da vida, e que a nossa condição vai ser trabalhada a partir do sentimento de humildade, de mansidão, essa condição de espírito imortal, a base do ceitil está aí. O que significa esse ceitil? Reconhecer, a partir do exercício da humildade, a nossa pequenez, que nós trazemos limitações, mas não é para ficar limitado. A culpa é um movimento de permanecer limitado. A culpa gera estagnação para o espírito. Por quê? Jesus, quando coloca o símbolo da prisão, na prisão a pessoa faz o quê? Nada. Vamos imaginar as prisões romanas na época de Jesus. As prisões que haviam naquela época. Hoje existem prisões modernas que tem até academia de ginástica, tem tudo. Mas na época eram masmorras. As pessoas eram trancadas, não tinha direito nem banho de sol. Até nas prisões brasileiras hoje tem banho de sol. Na época não, elas eram trancadas em masmorras e ficavam ali trancadas muitas vezes até a morte. Muitos só tinham uma ração de pão e água por dia. Então essa é a prisão na época de Jesus, como funcionavam. Então, quando ele coloca o símbolo da prisão, é o símbolo da estagnação do espírito. Presos, nós ficamos estagnados. Então, é todo esse movimento de auto-julgamento, de autocondenação e de autopunição que nos mantém estagnados. Então, para se libertar, é necessário pagar o ceitil, reconhecer, mesmo que seja de forma mínima, a sua condição, a condição de alguém que traz limitações, mas que está aqui para superar essas mesmas limitações, que traz adversários internos, mas que está aqui para transformar esses adversários internos em amigo. Então, a partir do momento que o espírito reconhece essa condição, minimamente que seja de espírito imortal, de aprendiz da vida, e começa esse reconhecimento, o que ele faz? Ele paga a fiança e sai da prisão. Sai da prisão para quê? Não para voltar para a prisão, mas para conciliar com o adversário, conciliar e fazer todo esse trabalho que deveria ter sido feito desde o início, mas que não foi feito. E aí a pessoa vai ser convidada a fazer todo o caminho que não percorreu. E o grande objetivo da vida é esse:
Então, nós não precisamos ir para a prisão. Isso que é importante lembrar. Nós somos convidados à conciliação para jamais entrar na prisão. Perguntas sobre a parábola da conciliação? Vamos estudar agora a parábola da compaixão, também conhecida como parábola, aliás, a parábola do bom samaritano, que é a parábola da compaixão. Está em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Vamos ler toda a parábola e depois nós voltamos versículo por versículo, refletindo cada um deles. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faz isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de salteadores, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Então, essa parábola da compaixão. Existem várias possíveis interpretações dessa parábola. Como todas as parábolas de Jesus, você pode dar uma conotação histórica, filosófica. As nossas interpretações são todas psicológicas conscienciais. Nós já estudamos essa parábola no nível da ação com o outro, com o próximo. Nós vamos estudar agora toda a parábola dizendo respeito a nós mesmos, a estruturas psíquicas, emocionais em nós mesmos. Vamos fazer a exegese psicológica consciencial da parábola, versículo a versículo. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei, para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? O Evangelho está cheio de referências às ações dos doutores da lei para testar Jesus, com o objetivo de aprisioná-lo e
condená-lo, como de fato aconteceu por um processo que todos conhecem da traição de Judas. Mas Jesus nunca caía em contradição. Por quê? Por ser um espírito crístico, né, conhecedor da intenção de quem estava buscando o diálogo com ele, conhecia a intenção daquela pessoa, sabia tudo que ela estava desejando testá-lo e dava as respostas que não tinha como a pessoa argumentar que não era correta. Então aqui é mais um deles, tentando testar Jesus. Aí Jesus responde com uma pergunta: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Vejamos que as perguntas que Jesus faz são sempre perguntas conscienciais. Ele faz uma pergunta para testar. Jesus devolve a pergunta e pede para ele dizer aquilo que ele lê. Por quê? Porque Jesus já sabia que ele não praticava aquilo que ele estava lendo. Ele só lia a letra da lei, né? A lei da Torá, no caso, que é parte do Velho Testamento que nós temos na Bíblia. Então ele estava acostumado a ler aquilo. Se ele seguisse o preceito, ele estaria testando Jesus? Muitos fariseus se converteram ao Evangelho de Jesus. No Paulo Estevão fala sobre Gamaliel, que era um dos preparadores de rabino, que se converteu ao Evangelho. Fala de vários que se converteram. O próprio Nicodemos ficou balançado, mas mesmo assim tinha dúvidas, aquele do diálogo do nascer de novo. Então alguns se convenciam, mas esse aqui, como ele só estava acostumado a ler, mas não a refletir e aplicar o conhecimento, responde. Vamos ver como que ele responde? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O judeu já conhecia esse preceito que Jesus reforçou depois. Mas eles apenas conheciam na letra morta, na letra escrita. Não aplicavam na própria vida, muitos deles. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Então aplica. Já que ele não estava aplicando, passa a aplicar. E aí ele vai viver de acordo com aquilo que ele estava testando Jesus. Mas aí vem, mas o homem querendo parecer que era justo. Essa é a atitude bem própria do fariseu, né? O fariseu está focado no parecer e não no ser. Parecer que era justo diz a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a parábola. Nós já fizemos uma análise da parábola dentro dessa visão que trabalhamos a questão histórica e também a questão espirituais atinente à ação nossa para com os outros. Quem quiser conhecer mais essa parábola nessa outra interpretação, pode estudar o livro Parábolas Terapêuticas 2. Temos essa parábola na interpretação de amor ao próximo, e temos no livro Fora da Caridade Não Há Salvação também. Aqui hoje nós vamos trabalhar essa parábola num outro contexto, o contexto de nós conosco. Então Jesus escolhe o samaritano porque o samaritano na época era considerado pelos judeus uma sub-raça, uma raça desprezível. Tanto é que está lá no Evangelho, que quando um judeu encontrava um samaritano, ele cuspia no chão e falava a palavra raca, que é o pior insulto que um judeu podia fazer para alguém, simplesmente por ser samaritano. Então Jesus
escolhe muito bem o exemplo que ele ia dar. Mas vamos ver tudo dentro dessa visão consciencial. Vamos começar a parábola e vamos ver símbolo por símbolo o significado dela. Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de salteadores, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aqui nós temos vários símbolos muito significativos. O homem, quem é esse homem? É o ser humano em sua personalidade atual. Então, na encarnação que nós estamos, todos nós temos uma personalidade, ou persona, que é a mesma coisa. Essa personalidade tem um nome, tem um RG. Aqui no Brasil nós temos RG, CPF, tem uma filiação, o nosso pai é no nome do pai, da mãe, uma naturalidade, nós nascemos numa cidade X, tem a nacionalidade, o país X. Então, é tudo processos transitórios da persona que nós ocupamos. Como nós vimos ontem, nós não deixamos de ser um espírito imortal quando estamos encarnados. Nós somos um espírito imortal, momentaneamente ocupando uma personalidade. Então, esse homem que está viajando, que está descendo de Jerusalém para Jericó, somos nós nesse momento evolutivo. Ficou claro isso? Vamos adiante. Descer de Jerusalém para Jericó, que significa experiência reencarnatória atual, para que o espírito possa perceber a sua realidade mais profunda, para saber como estão estruturados seus pensamentos, sentimentos e vivência de sua realidade imortal. O ser adentrando em sua percepção subconsciente, cada vez mais profunda, para trabalhar em função do seu autodescobrimento. Jerusalém distava 50 quilômetros de Jericó. Dista, porque ainda existem as duas cidades. Jericó fica na beira do Mar Morto. O Mar Morto, ele fica localizado abaixo do nível do mar. Então, o mar mais próximo do Mar Morto é o Mar Mediterrâneo. O Mar Morto fica a 250 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo, do Oceano Atlântico também, que é o oceano mais próximo dele. Na verdade, é um lago, mas eles chamavam os lagos de mar. Temos o Mar Morto, o Mar da Galileia, que é o Lago de Genezaré, na verdade, que existem até hoje. Só que com a diferença que o Mar da Galileia, que é o Lago de Genezaré, é de água doce, e o Mar Morto de água salgada. Só esses dados geográficos para a gente entender o processo. De Jerusalém para Jericó, nesses 50 quilômetros, temos um desnível de 2.000 e poucos metros, segundo a geografia. Então, do ponto de vista psicológico, significa o quê? Um aprofundamento dentro de estruturas internas que comumente nós não temos acesso. Só vamos ter acesso de que forma? A partir de exercícios profundos de autoconhecimento. Então, esse descer de Jerusalém para Jericó, no nível profundo, é essa viagem interior, que todos nós somos convidados a fazer para ver como estão estruturados os nossos pensamentos, os sentimentos e a vivência da nossa realidade imortal. Nós estamos vivendo como espíritos imortais
ou não. Esse é o objetivo dessa viagem interior, que todos nós estamos sendo convidados a fazer aqui e agora. A viagem interior para saber sobre os nossos pensamentos, sentimentos e vivência. Como nós vimos ontem, nós somos um espírito imortal. Mas se nós não trabalhamos o senso da realidade mortal, nós vamos viver como se fôssemos seres puramente mortais. Como se ao morrer o corpo, nós morrêssemos também. A única diferença é que a gente sabe que vai continuar vivendo, mas vai viver como qualquer pessoa materialista que acha que morreu, acabou. O convite desta parábola é para que nós ajamos de forma diferente. Que o tempo todo nós busquemos o autodescobrimento, que é esse movimento de mergulhar profundamente nas estruturas psíquicas dentro de nós e analisar como nós estamos vivendo. Ficou claro isso, gente? Muito importante para entender toda a parábola, entender cada símbolo dela e o significado. Então é um convite ao autodescobrimento. Por isso que um homem descia, ele estava fazendo uma viagem. No caso, na interpretação que estamos fazendo, uma viagem interior. E nessa viagem, o que aconteceu? Ele caiu em poder de salteadores, de ladrões. Vamos ver o que significa isso. Cair em poder de salteadores são as subpersonalidades tentando subsistir. O que são as subpersonalidades? Nós não estamos tendo a primeira existência no corpo. Nós já tivemos outras existências, múltiplas existências. Em cada existência no nosso passado, o que nós fizemos? Basta olhar as nossas tendências de hoje e a gente vai ver que muitas vezes nós não fizemos boas coisas. Então nós trazemos tendências egóicas que vivemos em existências anteriores. Então essas tendências egóicas muitas vezes tendem a ser evidenciadas, literalmente tentando tomar de assalto a personalidade atual. Então, como funciona na prática? Na personalidade atual, na existência atual, o convite da vida é de que nós trabalhemos no limite das nossas forças para nos libertarmos das nossas tendências inferiores. Não é isso? Quem que reencarna para continuar fazendo mal? Ninguém. O grande objetivo é de nós nos libertarmos das tendências inferiores. Essas tendências vão ficar quietas, esperando a gente se trabalhar? Ou elas vão vir com toda a força para que nós exatamente fazemos os esforços de transformação? Elas vêm, volta e meia surge uma tendência. Então, por exemplo, uma pessoa que agiu com muita maledicência no passado espiritual, ela vai ter uma tendência da maledicência, aquela subpersonalidade. Então, aquela tendência que ela teve, que ela se manifestou muito intensamente, vai tender a tomar de assalto a persona atual. Para quê? Para repetir o mesmo padrão de maledicência que ela teve. Porque a nossa tendência é de repetir os padrões mentais e emocionais que nós fizemos no passado. Tá? Nós estamos aqui não para dar vazão a essas tendências, muito pelo contrário. A parábola vai falar muito claro sobre isso. Mas volta e meia, essas tendências vão vir para tomar de assalto a persona atual.
O objetivo é não deixar que isso aconteça, mas muitas vezes acontece. Então, determinadas posturas que nós tivemos no passado, nós tendemos a repetir muitas vezes. Tá? O que fazem os salteadores? Despojaram, cobriram de ferimentos e se foram deixando o semi-morto. Todas as vezes que nós deixamos as subpersonalidades falar alto dentro de nós, vai acontecer isso. É o vazio existencial gerado pelo processo de dar vazão às tendências egóicas inferiores que trazemos para serem ressignificadas. O ser, em vez de cultivar o autocuidado, cultua o autoabandono. Então, em vez de usar a persona de hoje para criar novos valores, o ser entra num autodescuido, num autoabandono e permite que as subpersonalidades falem alto. Por exemplo, um sensualismo vivido no passado sendo repetido da mesma maneira na presente existência. Uma prepotência vivida no passado sendo revivida de novo na atual existência. Um processo de apego a determinadas pessoas, ou uma pessoa ou mais pessoas, vividas no passado, sendo repetidos de novo na atual existência. Então, são as tendências inferiores sendo repetidas. O que é que acontece conosco? Nós ficamos semi-mortos, ficamos cobertos de ferimentos e semi-mortos. Então, esse símbolo que Jesus usa é muito interessante, porque se nós não utilizarmos da existência atual para evoluir, superando as tendências do passado, o que está servindo essa existência? Ontem nós não falamos dos mortos-vivos? Vivo porque está no corpo, mas morto psicologicamente, espiritualmente, do ponto de vista da evolução. A pessoa não vive como espírito imortal, ela vive como se fosse uma colônia de férias no mundo, simplesmente para gozar do prazer da vida corporal e voltar para a dimensão espiritual com uma mão na frente e outra atrás, com mais uma persona doente para ser tratada na próxima encarnação. Nós já fizemos isso muitas e muitas vezes. Nesta existência é mais uma experiência para viver, com V maiúsculo, e não para ficar semi-morto, cheio de ferimentos, cheio de posturas egóicas repetitivas. Todo mundo está acompanhando o pensamento, gente? Tá? Então, exatamente, vamos voltar aqui no versículo para entendê-lo inteiro. Então, Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem, somos nós na encarnação atual, descendo de Jerusalém para Jericó, fazendo um trabalho, um movimento que é da busca interior de autotransformação a partir do autodescobrimento. Nessa busca cai em poder de salteadores, simbolizando o movimento da criatura de buscar o autodescobrimento, e quanto mais ela busca o autodescobrimento, mais ela tem interferência das subpersonalidades e tende a desistir, a largar a mão, a não querer fazer esse esforço, porque é muito trabalhoso. O esforço de autotransformação dá muito trabalho. Então, quando nós damos vazão às subpersonalidades do passado, nós já tivemos muitas subpersonalidades que agiam com muita preguiça moral. E é natural que essa preguiça moral tente tomar conta de nós ou não? Sim. Enquanto não tiver resolvido até o último ceitil, ela vai tentar tomar conta de nós. Exatamente isso que Jesus está ensinando aqui.
Então, nessa viagem interior, nós podemos cair presos das subpersonalidades que despojam, que nos tira todas as possibilidades se deixarmos o processo correr dessa forma, nos enche de ferimentos que são fruto desses conflitos que nós vimos na outra parábola e nos deixam semi-mortos, nos deixam vivendo por viver e não vivendo com V maiúsculo. Ficou claro isso, gente? Alguma pergunta até agora? Vamos prosseguir. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. O sacerdote era aquele que oficiava as cerimônias nos templos, que interpretavam as leis, que falava de como que se devia proceder em relação ao próximo. Aquele que o testou era um sacerdote, fariseu, que conhecia muito bem a lei, na letra. Ele já tinha lido a lei muitas vezes, então ele sabia de cor o que estava na lei. Então, o que simboliza esse sacerdote? Vamos ver. Simboliza o ego mascarado, que produz o autodesprezo, aquele que sabe a verdade e despreza a verdade. Então, quando nós estamos envolvidos com o ego mascarado, nós fingimos que as coisas não são bem assim, que o conhecimento da verdade a gente pode deixar para depois, não é assim? Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? A consciência, às vezes, grita dentro de nós, mas nós desprezamos a verdade. Então, o sacerdote, quando vê o homem caído, semi-morto, ele não está nem aí. É o movimento da máscara do ego, do desprezo da verdade, mesmo conhecendo a verdade. Jesus ensina: conhecereis a verdade vos libertará. Mas se eu desprezo a verdade, para que ela serve para mim? Nada. Então, quando nós estamos num movimento egóico mascarado, a gente faz isso. É o movimento do auto-engano. Movimento de saber uma coisa, mas não senti-la para poder vivenciá-la. Um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. O levita era aquele que interpretava a lei, mas não presidia as cerimônias. Ele apenas conhecia a lei, interpretava e só. Mas o que ele fez? Observou a pessoa caída e passou igualmente adiante. Não se importou com ela. O símbolo do levita é o ego evidente, que conhece a verdade, mas tem uma indiferença com relação à verdade. É um desprezo um pouco diferente. O sacerdote, como ele ensinava para os outros e oficiava as cerimônias, ele tinha uma responsabilidade muito maior. Então, por isso é o ego mascarado, é um processo mais elaborado de desprezo da verdade. O levita é uma indiferença à verdade, porque ele quer continuar praticando ações não verdadeiras, não amorosas. O ego evidente a pessoa dá vazão àquilo que ela deseja. No ego mascarado, ela reprime aquilo que ela deseja e dá vazão
de uma forma mascarada, com subterfúgios. Então, saber a verdade e desprezar a verdade, indiferença em relação à verdade. Quando a pessoa, por exemplo, ela despreza a verdade, ela não quer saber da verdade, né, ela está num processo de indiferença. Eu não quero saber a verdade para quê? Para continuar vivendo como se não fosse um espírito imortal. É o que muita gente faz. Dá vazão ao ego evidente. E aí Jesus diz: mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Então vejamos o símbolo. Samaritano é o ser essencial, o espírito na sua essência. Tocado de compaixão pela personalidade egóica para o processo de individuação, ou seja, ressignificar as causas de dor e sofrimento para utilizar a personalidade atual como um instrumento de elevação e não de queda espiritual. Vamos refletir essa parábola juntamente com a outra. Quando Jesus fala, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, qual é a proposta? O ser em evolução, que concilia, ele não fica brigando com o próprio ego, nem tampouco ele dá vazão ao próprio ego. O que ele faz? Ele cuida do ego, transformando o adversário em amigo. É exatamente a mesma coisa aqui. O samaritano, que é o ser essencial, a essência divina, ele não julga o ego, não condena o ego. Ele trata o ego como amigo. A personalidade é uma das estruturas do nosso ego. Então, o que vai acontecer? Ele vai acolher. Mas aqui a personalidade já foi atacada pelas subpersonalidades. Então, como que ele vai atuar? Com compaixão, porque a pessoa já deu vazão aos sentimentos egóicos que ela traz como tendência a ser trabalhada. Então ele já está caído, semi-morto, coberto de ferimentos. Então a pessoa já deu vazão. Não é o que nós estamos estudando, que o sentimento da compaixão é aquele sentimento que vai aonde nós estamos dando vazão ao ego evidente para realmente tratar disso, para curar tudo isso, que é o movimento da conciliação. Só que aqui a pessoa já está na prisão, já está cheia de... É naquela prisão medieval, toda machucada, toda semi-morta dentro da prisão. Né? Se a gente pegava o Paulo Estevão, as prisões de Paulo, né? Primeiro dava uma surra nele, né? Paulo, Silas, já tomaram várias surras, ficavam semi-mortos, literalmente, e depois eram jogados dentro das prisões, que eram subterrâneas. Não se via nem a luz do sol. Então, unindo uma parábola com a outra, a gente vai vendo elementos de ligação entre uma e outra e processos de convites de Jesus para que nós procedamos com o trabalho interior de autotransformação. O samaritano acolhe, o samaritano auxilia. É assim que nós devemos proceder. E o samaritano auxilia com o hospedeiro. Nós vamos ver daqui a pouco o que significa o hospedeiro. Então essa parábola é muito rica de elementos para nós trabalharmos o processo de autotransformação. Como nós
desenvolvemos a autotransformação a partir do autodescobrimento. Perguntas até agora? Então, depois que o samaritano acolhe viver o homem, é tocado de compaixão, então a virtude acolhedora por excelência, o que ele vai fazer? Ele aproxima dele, deita-lhe óleo e vinho nas feridas, e as pensou, tratou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Tem símbolos significativos nesse versículo. Primeiro, como que você trata de um processo com compaixão? Distante? Olhando de longe? Vejamos, o sacerdote olhou de longe e passou ao largo. O levita viu, observou, também passou adiante. O samaritano aproximou-se. Ele se tocou de compaixão e se aproximou. O que significa aproximar de nós mesmos? Acolher. Em que momentos que nós somos convidados a nos acolher? Todos. Mas eu só me acolho quando eu estou fazendo coisa boa. Aí eu fico manso comigo, eu fico ótimo comigo. Se eu fizer qualquer coisa errada, eu dou-lhe bordoada em cima de mim. É isso que o samaritano faz. O movimento da autoexigência que nós vimos na outra parábola é exatamente esse. A pessoa se julga, se condena e se pune colocando na prisão. Ela dá uma surra nela mesma e joga ela própria na prisão. Tudo com ela. Claro que se nós fazemos conosco, nós fazemos com os outros. Aqui é a mesma coisa. A pessoa está lá semi-morta, coberta de ferimentos. A pessoa somos nós, coberta de ferimentos. Você vai lá e, estou nem aí. Quando você fizer a coisa certa, eu volto para lhe ajudar. Esse é o papel do sacerdote e do levita. Você está aí semi-morto, que se dane. Muitas vezes nós fazemos isso conosco. E o convite é de aproximar, acolher. A compaixão é o sentimento profundamente acolhedor. Quando é que nós mais precisamos de acolhimento? Quando nós estamos cheios de ferimentos. O que gera os ferimentos? Eles são gerados pelo quê? Pelo desamor praticado, por todos os atos egóicos nos ferem. Então todo desamor que nós praticamos com base nas tendências das subpersonalidades nos fere profundamente, nos machucam, nos deixam semi-mortos, prostrados. Então nessa hora nós queremos o que muitas vezes? Nós desejamos o que? Perfeição de nós mesmos. Aí o que vai acontecer? A pessoa que estava ferida, semi-morta, fica mais machucada. Por isso, Jesus fala, aproximou-se. Vem, aproxima e acolhe. Trata como amigo. Não é adversário, é amigo. Concilia-te depressa com teu adversário.
ele está ali semi-morto, unindo uma parábola com a outra, porque elas são muito próximas. As duas são parábolas da compaixão. Concilia, acolhe, trabalha para curar a ferida e não para machucar mais a ferida. É assim que funciona. Então, coloca óleo. Vamos ver o que significa óleo. Se é a questão 919A, a questão 919A, que Santo Agostinho fala do método que ele praticava, é o próprio processo do autodescobrimento. É a viagem de Jerusalém para Jericó. E a forma amorosa como ele coloca que é para ser feita essa viagem é o acolhimento do samaritano. Tá? O óleo é uma companheira imprescindível da compaixão. É a autoaceitação. Eu só vou conseguir me acolher se eu me aceitar. Se eu me aceitar com as minhas feridas, se eu me aceitar quando eu estou semi-morto, se eu me aceitar em qualquer circunstância, qualquer adversário que estiver no meu caminho, eu acolhê-lo, eu conciliar com ele. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Esse problema aqui é muito cabeludo, não dá para conciliar. É assim que o samaritano age? Não. Não há problema que não possa ser acolhido. A virtude da autoaceitação é o óleo que você coloca, porque o óleo faz o que primeiro na ferida? Vejamos, as estradas eram asfaltadas na época. É muito importante para entender as parábolas a gente mergulhar lá na época histórica e da época histórica trazer para os aspectos psicológicos. O que aconteceria para um homem que foi tomado por ladrões, que deram uma surra nele e deixaram-lhe semi-morto, cheio de feridas? Ele ficou prostrado na estrada de terra. As feridas ficaram cheias de quê? De terra, machucadas. Então, quando ele coloca o óleo é para limpar as sujeiras que estão ali. Se eu não aceito que existem as sujeiras dentro de mim, tenho como limpá-las? Primeiro é preciso reconhecer que existem sujeiras nas feridas. Estão sujas, estão feridas, estão contaminadas, cheias de sujidades. Trazendo isso no aspecto psicológico, emocional. Existem muitas, entre aspas, sujeiras dentro de nós. Na outra parábola, Jesus usou o termo adversários. São os sentimentos egóicos. É possível aceitar todos eles para usar o óleo para limpá-los ou não? É possível. É esse o caminho. É essa a condição para a superação. Eu aceito que existe a sujeira, mas não para deixar sujo. Eu aceito para quê? Para limpar a sujeira. Então o óleo, que era o azeite que se usava nas feridas da época, era para limpar, não tinha água oxigenada, não tinha álcool iodado, nada disso na época. Era óleo. Então o óleo limpava, lubrificava, tirava todas as sujeiras da ferida, para depois colocar o vinho, porque o vinho tem a propriedade antisséptica por causa do álcool e da própria característica do vinho, que tem hoje se descobriu que tem flavonoides, antioxidantes, tudo que tem no vinho. Então ele é outro símbolo importante, tá?
Se o óleo é a autoaceitação, o vinho seria o quê? O quê? O autoacolhimento é aproximar-se, é o processo como um todo. O vinho é o auto-amor. Oi? Sim. Ele flexibiliza, a figura, porque imagina uma ferida de verdade, cheia de terra, que estava úmida e seca. Ele estava lá, já estava há um certo tempo. Então a ferida estava seca, cheia de terra, né, porque passou o sacerdote, passou o levita, só depois que passou o samaritano. Então tudo isso, todas essas minúcias históricas é importante para a gente vir para o aspecto psicológico. Então o óleo a autoaceitação nos torna pessoas flexíveis, maleáveis. Por que eu vou só me acolher quando eu faço coisa certa? Quando eu faço coisa certa, eu não preciso de acolhimento, eu estou bem. Mas quando eu cometo algum erro, quando eu pratico alguma ação egóica evidente, ou mesmo mascarada, é um momento de acolhimento. Quando eu dou vazão a uma tendência de uma subpersonalidade do passado, é o momento do acolhimento. É o momento para colocar óleo, autoaceitação, aceitar que eu tenho isso, e colocar o vinho do alto amor. Para quê? Eu já limpei a ferida com óleo, me aceitei. O alto amor, para que eu me envolva com compaixão para cicatrizar essa ferida. Não manter a ferida machucada, suja, da forma como está. Tá? Então as feridas são o quê? Dor e sofrimento causado pelo processo de dar vazão às tendências egóicas, evidentes e mascaradas. Então, os salteadores ferem, machucam. Então, são as nossas machucaduras internas, psíquicas, emocionais, que nós... Se é o espinho na carne que Paulo diz, o espinho na carne que Paulo trazia era o de ter sido o primeiro algoz dos cristãos. Depois que ele converte ao amor de Jesus, se converte, ele trazia aquele espinho de ter sido instrumento, primeiro do martírio de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, e de vários outros que ele martirizou, né? E claro que quando nós machucamos os outros, o que nós estamos fazendo? Machucando a nós mesmos, tá? Aí Jesus diz que ele pôs no seu cavalo. Pôr no cavalo, o que significa? Vamos ver? O acolhimento dos instintos, das nossas tendências inferiores. São as tendências inferiores que nós trazemos do passado espiritual e que ainda existem até hoje, que nos tomam de assalto. As subpersonalidades, que são os salteadores, os ladrões, que trazem toda uma série de inferioridades, que são os movimentos instintivos, por isso o cavalo, o animal. Até no livro dos Espíritos diz que as paixões são iguais a um corcel, que é para ser domado. Lembra dessa frase no livro dos Espíritos, no capítulo sobre as paixões? Então, quando o corcel é cavalo, é outro nome que se dá ao cavalo, é um cavalo bem robusto, corredor, muito capaz, por isso corcel. Tinha até o carro chamado corcel antigamente. Se tem a ver com a autorresponsabilização, tem a ver. A autorresponsabilização é todo o processo do acolhimento por parte do samaritano, né?
Tudo isso é assumir responsabilidade por conduzir a própria vida. Então, todas as nossas tendências inferiores, elas são para ser acolhidas. Então, nós vamos colocar o homem semi-morto em cima do cavalo, para acolher todo o pacote, todo o conjunto, para transformar gradualmente tudo isso. E levou para uma hospedaria. A hospedaria significou acolhimento amoroso por meio do autocuidado. Ele levou para a hospedaria para cuidar do homem. Então, acolhimento amoroso por meio do autocuidado. É a forma, claro que aí entra a responsabilidade, a autorresponsabilidade que o Lacordaire falou. O autocuidado, a autorresponsabilidade, tomar conta de você. Você não vai nem se desprezar, nem dar vazão aos seus movimentos egóicos. Você vai cuidar para curar as feridas. Aquele homem precisava de tempo para curar as feridas. Tinha como o samaritano só passar óleo e vinho nas feridas e deixar ele lá caído? Seria um processo parcial. Mas o samaritano, ele faz aquilo que é total, é na totalidade das coisas que se vivencia tudo. Então ele vai trabalhar em função do acolhimento total do ser. Então é exatamente a postura que o samaritano pratica. Acolhimento amoroso, cuidando de todos os detalhes, para que as feridas sejam cicatrizadas, para aquele homem que está semi-morto viva, mas não uma vida comum, uma vida com abundância. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Temos aqui mais símbolos significativos. Primeiro, 2 denários. Por que 2 denários? Tem uma questão muito importante aqui. Vamos ver. Os 2 denários simbolizam a força endoevolutiva, entrega, e a força autoevolutiva, ação. Qual é o propósito de Deus para todos nós? Vimos antes do intervalo. Que nós evoluamos até a felicidade. Deus já nos dotou de uma força que está ligada à lei do progresso, que Ele colocou dentro da nossa própria consciência. Essa força chama-se força endoevolutiva. Dentro do ser, que convida o ser a evoluir até a felicidade plena. Como nós vimos, essa energia amorosa do Criador, ela é convidativa, convida o ser a evoluir, o tempo todo nós temos esse denário convidando a evoluir, para cuidar, para realizar os cuidados necessários. Mas só vão acontecer os cuidados a partir de uma entrega à força endoevolutiva por meio da força autoevolutiva. Porque, como nós vimos, a energia de Deus é sempre convidativa, nunca impositiva. Então, se ela é sempre convidativa, é óbvio que é necessário que nós aceitemos o convite. Então, por isso, autoevolutiva. Se não houver
uma vontade de evoluir e crescer, a força endoevolutiva evolui por nós? Se não, a gente ficava de braços cruzados e a própria divindade evoluiria por nós, bastava o tempo passar. Não é assim, né? É o esforço nosso, então, entregarmos-nos às leis e agirmos desenvolvendo as virtudes em nós. Esse é o processo do cuidado, de todo esse movimento ligado a essas duas forças, endoevolutiva e autoevolutiva. São os dois denários para que a hospedagem do homem caído aconteça. E o hospedeiro, quem é? Oi. Cadê o microfone? Do lado dele. A força endoevolutiva, podemos dizer que ela é a direcionadora, e a que vai impulsionar, e a força autoevolutiva é o que vai dar toda a direção. Se a força endoevolutiva impulsiona, assim, ela convida. E aí, a palavra convida fica mais adequada, porque é uma energia que convida o tempo todo. E a auto é o que vai... E a autoevolutiva é a aceitação do convite para a diretriz que a própria força endoevolutiva já ofereceu, né? Então a força endoevolutiva vem da lei. E a força autoevolutiva da prática das virtudes efetivamente em nós, agindo para cumprir a lei. O que dá a diretriz não é a autoevolutiva, é a endoevolutiva, porque ela vem da lei. Da lei de progresso ou lei de evolução. E a autoevolutiva, você aceitar o convite da lei e seguir adiante, tá? O hospedeiro é a personalidade que se torna enfermeira para, em sintonia com o ser essencial, que é o samaritano, que funciona como médico interno, cuidar do ser ferido. Vejamos, aqui na parábola nós temos dois símbolos para designar a mesma coisa. Primeiro, o homem, que simboliza a personalidade atual. E o hospedeiro também simboliza a personalidade atual, só que com uma diferença. Na outra, a personalidade sem sintonia com o ser essencial. Por isso que ele caiu preso dos ladrões, dos salteadores. Aqui, o hospedeiro está em plena sintonia com o samaritano. Então, o hospedeiro é a personalidade atual em sintonia com o ser essencial para se tornar enfermeiro do homem caído. Vai cuidar de quê do homem caído? Vai cuidar das feridas, vai cuidar daquele estado em que ele está semi-morto. Se houvesse o cuidado desde o início, ele não estaria semi-morto, não estaria ferido. Mas não houve o cuidado, não houve a conciliação com o adversário, por isso ele está agora nessa condição de ferido. Então é dessa forma que nós devemos tratar as subpersonalidades do passado, como enfermas, como doentes, para serem curadas, de preferência antes de praticar feridas em nós. E se já temos as feridas, cura as feridas de agora e vamos curar as feridas do passado também. Porque essas subpersonalidades estão feridas. Porque elas se tornam salteadoras porque trazem muita machucadura interna. E aí, por um processo de manifestação, elas vêm e manifestam aqueles ferimentos que estão aflorando. Depois temos outro símbolo. Trata muito bem deste homem.
novamente o autoacolhimento. Primeiro ele se aproximou, o ser essencial. Agora ele pede para o hospedeiro tratar bem. É o símbolo do autoacolhimento amoroso, que envolve o desenvolvimento de 5 virtudes fundamentais: autoamor, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. Podemos incluir aí o autocuidado, que tem a ver com os símbolos anteriores que nós estudamos. Mas essas 5 virtudes aqui formam um círculo virtuoso. O autoamor, para que nós nos acolhamos com compaixão, profundamente. Nós, não é para que nós fiquemos exigindo perfeição de nós, mas para fazer esforço de aperfeiçoamento. Então eu me amo, que é o óleo lá é o vinho, na verdade, e trabalho a autoaceitação também, me aceito como eu estou, que é o óleo lá do símbolo anterior. Então o óleo, o vinho, autoamor e autoaceitação, me aceito como eu estou, com as minhas limitações. Agora eu não me aceito uma pessoa limitada, aí entra em sintonia com a autoconfiança. Eu confio que eu tenho toda a capacidade de superação de todas as limitações que eu tenho. Então eu confio em mim, nas minhas capacidades de transformar toda e qualquer limitação. A partir do momento que eu confio em mim, na minha capacidade de superação das limitações, eu me valorizo enquanto ser em evolução, que está evoluindo gradualmente, e que o valor que eu me dou não é por apenas as coisas certas que eu faço, mas por todo o crescimento que eu vou realizando em todo momento, inclusive quando eu erro, e aprendo com o meu erro e sigo em frente. Então o valor que nós vamos nos dar é o valor como um ser espiritual em evolução, não o valor só quando você está fazendo as coisas certinho. Isso é máscara do ego, isso é proposta do sacerdote. E aí eu me respeito como um ser num processo de evolução, como um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Então nós criamos um círculo virtuoso com essas 5 virtudes, acolhendo, tratando muito bem de nós, nos cuidando. Despenderes a mais, e eu te pagarei quando regressar. Os custos podem ser mais do que os 2 denários. Então aqui simboliza os esforços no limite das forças que trazem como recompensa a felicidade existencial. Então fazer todos os esforços, cuidar, tratar, acolher, confiar que podemos trabalhar toda e qualquer limitação. Então nós vamos fazendo todos os esforços. A felicidade vai ser consequência desses esforços, no limite das nossas forças. Por isso é que é o símbolo do despenderes a mais. E o pagamento é a recompensa. A recompensa pelo esforço. Qual é a recompensa dos nossos esforços? Sempre será a felicidade. A felicidade plena do futuro espiritual e a felicidade que começa agora, relativa aos nossos esforços. Ficou claro a parábola, gente? Dúvidas sobre ela? Então vamos recapitular para ficar mais claro ainda. Então nós estamos vendo um homem que descia de Jerusalém para Jericó, o homem simbolizando
nós, na reencarnação atual, na persona atual, sendo convidados a fazer uma viagem interior de Jerusalém para Jericó, aprofundar dentro de nós mesmos para perceber como nós estamos nos pensando. Nós estamos nos pensando como espíritos imortais ou não? Como nós estamos nos sentindo? Nós estamos nos sentindo como espíritos imortais ou não? Como estamos vivendo? Estamos vivendo como espíritos imortais ou não? O objetivo do mergulho de Jerusalém para Jericó é esse. Quando nós despertamos para essa realidade, o que acontece? Muitas vezes vêm os salteadores, vêm os ladrões, tendências que nós trazemos das subpersonalidades do passado, das existências passadas. Então, os ladrões e os salteadores são as subpersonalidades doentes que nós trazemos do passado, que vêm para tomar o lugar da persona atual, para deixá-la semi-morta, cheia de ferida. Mas não é para acontecer isso. Não é para que ela fique semi-morta, ferida. Se nós agirmos como sacerdote, nós vamos deixar o processo evolutivo para a próxima existência. Já fizemos muitas vezes isso. O ego mascarado, fingimos que estamos evoluindo, mas só fingimos. E adiamos mais uma vez, e mais uma vez, mais uma vez. Cada adiamento é um ladrão a mais que nós colocamos na nossa vida como espírito imortal. É um salteador a mais. Por quê? A persona doente se torna um ladrão de nós mesmos, que nos suga as energias, que nos suga as forças. Não é o que o ladrão faz? Ele busca o que o outro conquistou, sem fazer esforços. Então, cada negligência que nós fazemos, como levita que age de forma negligente, consigo mesmo e com o outro, nós deixamos para o futuro e acrescentamos mais um ladrão. Podemos fazer isso nesta existência, gente? Podemos. Temos o livre-arbítrio para mais uma existência perdida e deixar para uma próxima existência fazer o que nós estamos sendo convidados hoje. Mas vamos acrescentar a uma série de ladrões que nós já trazemos mais um. É assim que funciona. O sacerdote passa ao largo, o levita passa ao largo, simbolizando os nossos egos mascarado e evidente, mas vem o samaritano. O samaritano é tomado de uma profunda compaixão daquele homem caído. Então, o ser essencial que nós somos, a essência divina que nós somos, nunca vai nos abandonar. Vai sempre nos tratar com íntima compaixão. Porque o ser essencial está sempre em sintonia com o Pai. Vamos lembrar da forma como o Pai tratou o filho na volta do filho pródigo. Tratou com íntima compaixão. Aqui o samaritano já é o próprio filho pródigo, só que o filho pródigo na sua essência, se tratando com íntima compaixão. O samaritano acolhe, aproxima-se do homem caído, então ele se aproxima da sua persona, a persona que ele está usando nesta existência, e faz o que com a persona? Trata, acolhe amorosamente, coloca óleo nas feridas, aceita que existem muitas feridas, muitas machucaduras, está cheio de terra, está seco de tanta terra suja, então coloca óleo, limpa, lubrifica,
faz com que aquela dor que estava muito intensa diminua. É isso que a compaixão faz. Ela acolhe e faz com que a dor intensa reduza, diminua. Depois disso, coloca vinho na ferida. O alto amor para acolher, para curar. Não basta lubrificar a ferida, é necessário curá-la, cicatrizá-la. Cicatrizada, ela não dói mais, não basta o alívio, é necessário a cura. Então o samaritano faz disso tudo. Ele coloca o vinho, coloca o óleo, passa o vinho para curar. E ele percebe que, mantendo o homem ali, não vai haver a cura. Para que haja cura é necessário tempo. É assim que o ser essencial nos acolhe, dando tempo para que o processo evolutivo se dê. Nós não estamos tendo a última personalidade, a última encarnação. Nós vamos ter muitas e muitas outras encarnações, quantas forem necessárias, para curar todas as feridas, para pagar até o último ceitil dos ceitis. Faz sentido isso, gente? Belíssimo, né? Analisando assim. Então ele vai acolhendo e dando tempo para a própria persona. Ele acalma as tendências inferiores, instintivas, passionais, colocando o ferido sobre o cavalo. Para que um cavalo transporte um doente, como que precisa ser esse cavalo? Manso. Se for um cavalo bravo, selvagem, dá um coice e manda o doente lá para... Então, um cavalo manso, jeitoso. Então, ele vai ajeitando as tendências inferiores. Aí ele chega na hospedaria. Na hospedaria, que é o símbolo desse acolhimento amoroso cada vez maior, ele paga para o hospedeiro que é a personalidade atual, que com base na força endoevolutiva e na força autoevolutiva vai cuidar das feridas todas, vai cuidar e tratar do homem ferido que estava semi-morto, para que ele viva, mas viva em abundância, não de qualquer jeito. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância, ensina Jesus. E aí, com base no cuidado do hospedeiro, esse cuidado, ele diz para o hospedeiro: trata muito bem dele, e aquilo que for gasto a mais, eu retribuirei. É como o ser essencial nos trata, nos convidando na persona atual a fazer os esforços no limite das nossas forças, porque a recompensa sempre vem em forma de alegria existencial, de felicidade, de harmonia, de paz interior, de sentimento de pertencimento. E aí o processo de vida em abundância vai se fazendo dentro de nós. Tem pergunta? Podemos dizer que, então, por esse tratar bem deste homem, como resultado é o que Jesus coloca do alívio para vossas almas? O tratar bem é mais do que o alívio. O alívio ele já proporcionou lá na beira da estrada, com o óleo e com o vinho. Aqui é o descanso para a alma, que é o processo da cura profunda, que ele coloca quando ele diz: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a alma. Que é o processo do curar as causas das dores. Se a pessoa cura as causas das dores, o que vai acontecer?
alívio ou a superação completa da dor. Né? O alívio é proporcionado pelo vinho e pelo óleo. A cura é pelos cuidados extras, os esforços para aprender, para evoluir, para crescer. É o que simboliza todo o restante aqui da parábola. E a recompensa sempre virá no esforço, a partir do esforço despendido. Então, num gráfico, nós vamos ver como funciona aqui. Então, nós temos o ser essencial, que é o espírito imortal em sua essência, o real condutor de nossa vida. É o médico interno que realiza a individuação, que é o processo da autoiluminação, da autotransformação. Na parábola é o samaritano, que faz o papel do ser essencial. Nós temos a personalidade atual, que tem como objetivo auxiliar as subpersonalidades do passado. O hospedeiro, que se torna um enfermeiro, em sintonia com o médico interno, que é o samaritano, para quê? Para cuidar, para curar as subpersonalidades do passado, nas quais o espírito infringiu as leis divinas. Por isso elas se tornam salteadoras, estão doentes, porque o espírito infringiu as leis divinas, e aí ele é convidado a tratar não apenas das suas tendências atuais, das causas atuais das aflições, mas também as causas anteriores das aflições. E aí, com todo esse cuidado, o espírito cicatriza as feridas, e uma vez cicatrizada, ele passa a viver sem dor, sem sofrimento. Esse é o grande objetivo da vida. E aí, concluindo a parábola, qual desses três te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai de Jesus e faz o mesmo. Então a misericórdia que o fariseu diz, o doutor da lei, que é o sacerdote, é a conexão com a lei de misericórdia. A lei de misericórdia tem como virtude para cumprir a lei de misericórdia, a compaixão, ou misericórdia, que é a mesma coisa. Então nós somos convidados a exercitar a misericórdia conosco, para poder exercitar a misericórdia com os outros. Compaixão conosco, compaixão com os outros. A parábola convida-nos a um profundo autocuidado, a partir das reflexões que ela produz. O mestre estimulou o doutor da lei a refletir sobre o seu desculpismo. Somos convidados a fazer o mesmo. O desculpismo se disfarça de muitas maneiras. Uns projetam as suas dificuldades nas que supostamente os outros trazem. O problema não sou eu, o problema são essas pessoas que não me ajudam, essa família que não me ajuda. Outras vezes o desculpismo se imiscui em nossos pensamentos, com pinceladas de argumentos aparentemente coerentes, mas que não produzem paz, tranquilidade mais concreta no comportamento. Então não adianta se desculpar, não adianta se auto-enganar, porque ninguém se auto-engana. Aquele doutor da lei estava tentando testar Jesus num movimento profundo de auto-engano. E Jesus o coloca nu para se observar. Se ele se observou naquele momento e mudou de conduta, nós não sabemos, naquele momento histórico. Mas com certeza, enquanto espírito imortal, nunca mais essa parábola saiu da mente dele. E com certeza ele se transformou. Nós somos convidados a fazer o mesmo. É fundamental, portanto,
que mediante estas reflexões conscienciais busquemos perscrutar o coração, perguntando a nós mesmos as informações acerca da realidade espiritual que já temos disponíveis, têm conseguido nos enriquecer a ponto de nos colocar compassivos, serenos, ativos, produtivos, indulgentes, focados, seguros? Podemos colocar aqui um etc. Já tem nos tornado pessoas melhores? As informações, a verdade que nós já conhecemos? Ou nós estamos marcando passo no mesmo lugar? Nós estamos numa prisão? Ou nós estamos criando motivos para ir para a prisão? Como nós estamos? Avaliação, autoavaliação. Comparar você com você mesmo. Fazer uma análise de como você está. A partir da análise, ver como que você está passando pelas experiências de desafio, fazendo avaliações. Eu estou melhor de verdade? Eu estou mais virtuoso do que eu estava? Se a resposta for sim, fique tranquilo. Mesmo que lá dentro você diga, mas ainda não é suficiente, mas não vai ser mesmo. Não é para que você se torne perfeito nesta existência. É para que você trabalhe no limite das suas forças até o final da existência. É esse o convite. Nos enriquecendo de virtudes. E com isso você pode compartilhar essa experiência com os outros. Isso nos permite compreender a gravidade que é saber como fazer, saber por que fazer, saber o que vamos ganhar ao fazer, o que vamos perder em não fazer e não realizarmos os esforços. O conhecimento espírita nas nossas vidas não é algo simplório. Não é algo que nós devamos jogar fora. O conhecimento espírita é uma luz, é um farol nas nossas vidas. Porque ele nos dota do saber. Ele nos dota do saber como fazer. Ele nos dota de recurso para saber por que fazer. Saber o que vamos ganhar ao fazer. Sentimento de pertencimento, alegria existencial, felicidade, paz, serenidade consciencial. O que vamos perder em não fazer? Quantos relatos de pessoas que tiveram todas as oportunidades que nós estamos tendo e saíram da encarnação para ficar presos em regiões inferiores do planeta, sofrendo amargamente o que deixaram de fazer. Então, nós sabemos o que vamos perder em não fazer. Será muito triste para cada um de nós, qualquer um de nós, não realizar os esforços no limite das nossas forças. Porque a verdade nos preenche de possibilidades, mas preenche também de responsabilidades. Se nós negligenciamos a verdade, o resultado para nós é de muito sofrimento, muita decepção. Então isso aqui esse parágrafo deve ficar como um aviso para todos nós, um alerta. Compreender a gravidade que é saber como fazer, saber por que fazer,
saber o que vamos ganhar ao fazer, o que vamos perder em não fazer e não realizarmos os esforços. Termos tudo que a doutrina espírita nos proporciona e não realizar os esforços para viver como espíritos imortais. O exercício da compaixão pelos nossos próprios vícios egóicos significa analisar com acuidade o que cada um deles ainda está nos influenciando a descumprir o grande propósito de Deus para nós. Ao mesmo tempo que é convidar e estimular as virtudes para vir ao encontro, abraçar esse vício egóico que se alimenta de nossas escolhas impulsivas, indébitas, para manter o abuso do ego em nosso comportamento. Então, quando nós colocamos a compaixão para superar os vícios egóicos, nós vamos realizar o que o samaritano fez com o homem caído. Quando nós passamos ao largo, como sacerdote ou como levita, nós vamos permanecer caídos, cheios de ferimentos. A compaixão, portanto, vai ao fundo das estruturas de dor que criamos para nós mesmos, na raiz dos sofrimentos que forjamos, e faz com que nos entreguemos intensamente à vontade de Deus para compreender que nenhum desses sofrimentos é real, pois o real é o bem, o bom, o belo, e que a alma não está trancafiada em suas dores, em seus sofrimentos, e tem capacidade de escolher algo melhor, libertar-se completamente das escolhas que geram dor e sofrimento. Nós não precisamos estar trancados em prisões, em masmorras infectas, cheios de feridas, de ferimentos, machucados. Não precisamos. O que nós precisamos, somos convidados a fazer, é acolhermos-nos, é colocar a compaixão em toda a situação em que nós estamos deixando a desejar, deixando para depois. Somos livres na dimensão íntima da escolha e tomamo-nos de compaixão, porque ainda não sabemos escolher, ainda nos preocupamos e nos pós-ocupamos sobre o pretexto das circunstâncias, sobre o reflexo das circunstâncias, quando, na verdade, deveríamos nos ocupar com as questões que vêm de dentro de nós e que mudam as circunstâncias. O que vem de nós perante as nossas escolhas gera autodomínio, a autonomia por conta da autoconsciência que exercitamos. Então, nós ainda temos muitas dificuldades em escolher o que é melhor. Quando nós escolhemos equivocadamente, não consciencialmente, é a compaixão que vai nos acolher em todas as circunstâncias, não para se acomodar às circunstâncias, mas para mudar as circunstâncias, mudar a forma como nós estamos escolhendo. E aí, no movimento de autoconsciência, de autodomínio, escolher melhor, fazer as escolhas conscienciais, as escolhas essenciais. Fazer com que a verdade verdadeiramente nos liberte, conhecendo a verdade para que a verdade nos liberte. Ao tomar consciência do que estamos fazendo, é o atributo do livre-arbítrio que a virtude da compaixão vai utilizar. Cada um de nós é convidado a se perguntar: eu quero me sentir dádiva e presente do universo?
As minhas potencialidades de felicidade estão disponíveis para começar agora a atuar dentro de mim. E à minha frente a plena liberdade de realizar de maneira diferente e amorosa o que eu realizei de maneira egóica e desamorosa. Eu quero isto. Eu quero, neste átimo do eterno presente, construir em mim o potencial de amor que me faz sentir pertencente ao universo. Eu quero escolher o amor para mim agora, no eterno presente. Eu quero que todas as engrenagens das virtudes trabalhem em favor do sentimento de compaixão. São perguntas conscienciais muito importantes, significativas para nós nos fazermos. Quando a resposta surge sem as máculas da culpa, sem as sombras das lembranças aprisionadas no erro, surge por vontade de surgir como o sol surge no horizonte, quando a resposta surge de um querer que é dádiva do eterno presente, um querer que não vem condicionado ao que virá, nem ao que já foi. Esse é um querer com a energia da compaixão, que surge naquele instante para proporcionar a real transformação que libertará o ser da dor e do sofrimento. Então esse é o convite. Nós estamos finalizando o nosso seminário. O convite é de nós refletirmos a vida com consciência de nós mesmos. Refletir a vida que não é perfeita ainda, a nossa vida, mas é passível de aperfeiçoamento. É passível de nós cada vez mais mergulharmos num trabalho interior para curar definitivamente as nossas feridas e não usar a vida para formar outras feridas, para ficar semi-morto, mas sim para viver uma vida repleta de abundância. Então, quando nós, neste momento, depressa, aqui e agora, escolhemos por viver assim, é porque nós estamos envolvidos pela energia da compaixão, para nos libertar para sempre da dor e do sofrimento. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.